todas as vozes que as pessoas escutam são necessariamente espíritos, ou seja, é de fato uma mediunidade? E aí é um desdobramento do programa anterior, em que o próprio Allan Kardec, nas mensagens sobre uma teoria, um ensaio sobre as alucinações na Revista Espírita de 1861 e no Livro dos Médiuns, ele já vai tentar fazer essa diferenciação e vai colocar como ponto fundamental a possibilidade de você ter um fenômeno inteligente, um fenômeno que não daria para explicar de uma forma tão genérica. E aí, para a gente poder mostrar que não, olha, nem todas as vozes que se escutam são espíritos, existem vozes também cerebrais, ou seja, alucinações mesmo, do ponto de vista mais psicopatológico. Agora, nem todo mundo que tem essa escuta de vozes necessariamente tem um transtorno psiquiátrico. Então, o que é que a gente pode dizer hoje, resumindo o conhecimento espírita com o conhecimento dos estudos científicos que eu falei um pouco no programa passado? Olha só, existe um grupo de pessoas que escutam vozes e que são, de fato, médiuns, no sentido estrito do conceito kardeciano, e existem pessoas que escutam vozes eventuais. Essas aqui, elas tendem a escutar as vozes de forma corriqueira, elas não conseguem não escutar. Enquanto esse outro grupo, que seriam os médiuns mais lato sensu, aquela mediunidade que todos nós temos, eventualmente a pessoa escuta uma voz uma vez ou outra. E muitas vezes são vozes, tá, em que a gente chamaria de vozes mais internas, ou na fala psiquiátrica, pseudo-alucinações, porque ao invés de ser uma voz de fato que você escuta como se fosse a minha voz, é como se fosse um pensamento muito alto, é uma mediunidade mais para via intuitiva, só que é uma intuição muito forte que vem, aí você pensa como se fosse algo de voz. Mas às vezes é bem eventual, e a pessoa também não tem a mediunidade estrito sensu, tem essa mediunidade mais ampla, mas também não pode dizer que tem um diagnóstico. E você tem um outro grupo de pessoas em que tem um diagnóstico psiquiátrico e tem também, consequentemente, essas alucinações mais do campo da patologia. Agora, o curioso é que essas três instâncias elas podem se misturar. E aí, para ficar um pouco mais fácil, eu vou dar um pequeno exemplo de uma situação em que eu estava como profissional atendendo numa emergência psiquiátrica. Entra uma pessoa com um transtorno chamado esquizofrenia, estava no momento da crise da esquizofrenia, estava, portanto, com delírios, escutando vozes, mas eram vozes genéricas, como você encontra muitas vezes dentro de pessoas que têm esquizofrenia, vozes que acusam, vozes que ficam xingando de forma mais genérica. Só que em determinado momento, e eu era ainda estudante de medicina, estava, portanto, com minha professora ao lado, minha preceptora, e aí, em determinado momento, essa paciente que estava sendo atendida, que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que estava num surto psicótico, psiquiátrico, portanto, ela olha para mim, muda um pouco a fisionomia, muda um pouco, inclusive, o timbre de voz e fala: nós não gostamos de você. Nem de você, nem da sua esposa, e falou o nome da minha esposa, que está em casa, lhe aguardando. E, de fato, né, na época, na verdade, ainda não era esposa, né? Ele falou assim: nós não gostamos de você nem da sua namorada, e chamou o nome da minha namorada, era ainda namorada na época, e estava em casa, de fato, e não estava no plantão, como eu estava como estudante. E falou o nome. Eu fiquei pensando, eu faço palestras espíritas desde os 17 anos de idade, então antes de entrar no curso de medicina, eu fiquei pensando que talvez a pessoa tivesse me visto em alguma palestra, só que não, porque ela não era uma pessoa espírita, era uma pessoa de uma religião totalmente diferente. E depois deu para perceber que ela de fato não me conhecia. E aí a preceptora até achou estranho e perguntou: ela te conhece? Não, nunca vi na minha vida. Olha só, na mesma pessoa, um diagnóstico de esquizofrenia, os fenômenos, na maior parte do atendimento, foram fenômenos da psiquiatria, ou seja, um fenômeno mais explicado pela origem cerebral, mas ali, dentro desses fenômenos, um fenômeno que não dá para explicar só pela psiquiatria. Não tem
como a pessoa ter esquizofrenia e por causa da esquizofrenia conseguir adivinhar o nome da minha esposa, da minha, na época, namorada, falar que está em casa, dizer, entende? Até que não gosta de você poderia ser uma coisa mais genérica, mas dizer o nome é esse tipo de situação que Allan Kardec vai dizer, o fenômeno que não dá para ser explicado só pela patologia cerebral.